Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós estamos agora no Salmo 39, um salmo em que Davi começa falando sobre o cuidado com a sua língua. Ele, como nós vamos ver no restante do salmo, ainda descreve algumas de suas angústias. Isso deve nos fazer pensar em como um homem de Deus pode sofrer muitas angústias em sua vida. Davi é contado como um homem de Deus em toda a palavra, e as angústias o cercaram tantas vezes. Muitas vezes por ele simplesmente ter sido escolhido por Deus, outras vezes por ter cometido erros. E Deus, como nos diz em Hebreus, o disciplinar como filho, porque que pai que não corrige o seu filho para o seu próprio bem? Agora, no versículo de número 2 do Salmo 39, Davi diz assim: Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. À tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Davi está aflito por causa que os problemas, outra vez, as tribulações o angustiam. Ele sabe que ele é um pecador. E diante da angústia, ele emudeceu. Sabe quando você fica triste e não quer dizer nada? Ele inclusive menciona algo interessante, que ele emudeceu até mesmo acerca do bem. Ou seja, ele se calou completamente. E isso tomou conta do seu coração profundamente, porque um homem de Deus não pode se calar sobre o que é bom. A sua boca deve estar sempre proferindo a glória de Deus, sempre anunciando a salvação do Senhor. Mas de tal modo a angústia tomou-lhe conta que ele emudeceu completamente. Deixou-se tomar por aquele momento angustioso. E ele então, naquele momento, vai refletir as limitações, a fragilidade de sua vida, porque ela é passageira. Ela é muito passageira. Uma grande coisa, algo positivo, algo muito bom em momentos de aflição, em momentos de luto, inclusive, é o que nos diz Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, versículo 2 diz: Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Exatamente no momento em que nos deparamos com o fim da vida, com a aflição e o sofrimento, que o homem ele é convocado a refletir melhor a sua própria vida. Davi emudeceu diante da fragilidade de sua vida. O que eu sou, Senhor? Eu não sou nada. Dá-me a conhecer melhor a minha fragilidade. Mas para que conhecer a própria fragilidade? Para saber viver melhor. Você sabe viver bem? Você já refletiu quem você é de fato? A sua fragilidade, a pequenez, as dificuldades que você tem como ser humano de lidar, inclusive, com uma criação tão grande. Você precisa conhecer a si mesmo e suas limitações para que saiba, inclusive, viver melhor na presença do Senhor. Porque quando o homem se acha grande demais, ele termina virando as costas para o próprio Deus. Ele precisa saber as suas limitações. E diante das lutas, refletir sobre a pequenez de sua vida, para que ele recorra àquele que realmente é grande. Deus, em toda a Escritura, nos ensina isso. Em toda a Escritura, ele nos ensina que ele deseja que aqueles que esperam por ele, que confiam nele, eles esperem em Deus todo o tempo, para que não precisem confiar em suas próprias forças, para que eles busquem a vitória naquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Sim, Deus diz que é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam.
Nós vamos ver isso em várias vitórias, tanto de personagens como no povo de Deus, em que o Senhor quis que apenas confiassem para mostrar que Deus é o Senhor e Salvador. Ou como disse Jonas, que a salvação pertence ao Senhor. De forma que o homem reconheça suas limitações para entregar a sua vida. E muitas vezes, quando você precisou batalhar, sei que você tentou arregaçar as mangas e mostrar o melhor que tinha. E frustrado por não ter conseguido os resultados almejados, você então se aborrece consigo mesmo e às vezes se frustra de tal maneira que termina desistindo. Não é esse o caminho. O caminho é exatamente esperar e confiar no Senhor. Davi está diante de suas limitações. Ele emudeceu diante das angústias que estavam cercando. E então pediu a Deus: Deus, dá-me a entender as minhas limitações. Dá-me a entender a minha fragilidade. Dá-me a perceber quem eu sou, para que eu viva numa dependência completa. Viver na dependência de Deus não é sinônimo de fraqueza de um homem de Deus, é sinônimo de reconhecimento, de sabedoria, de saber quem de fato é. Porque quer reconheça, quer não reconheça, o homem é fraco, frágil, pequeno, diante de um Deus que nos criou, diante da glória do Senhor. Mas o homem que reconhece a sua fraqueza, ele busca força na fonte, verdadeira fonte de toda força. Por isso é tão importante que reconheçamos nossas limitações. Você sabe quais são, para que no dia da angústia busque o Senhor, para que diante das necessidades peça a Deus graça. Tiago nos diz que quando precisarmos de sabedoria, peça a Deus. Observe a diferença. Quando nós queremos saber mais, nós pensamos apenas no nosso esforço pelo saber mais. Ainda que, é claro, precisamos ir atrás do conhecimento. Todavia, observe que Tiago diz que antes de qualquer busca, para que nós possamos nos aprimorar, nós devemos recorrer àquele que não só dele vem o conhecimento, mas mais vem a sabedoria. De tal modo que nós possamos crescer nessa dependência do Senhor, para que todo o nosso crescimento seja também um instrumento para a glória de Deus. Os reis do passado que cresceram de modo autônomo, que se engrandeceram por suas próprias estratégias e forças, eles agiram arrogantemente diante do Criador. E o testemunho está no próprio Nabucodonosor, que foi um instrumento de Deus para levar Israel cativo. Mas, em um determinado momento, nos conta o livro de Daniel, que Deus o humilhou a ponto dele comer como um boi a grama, comer como um boi o mato, para que ele reconhecesse que o Senhor é o único que é grande, glorificado, exaltado em toda a criação. De tal modo que, humilhado na presença de Deus, Nabucodonosor pôde reconhecer que, de fato, o Senhor exalta e o Senhor humilha. Que do Senhor vem tudo para que o homem confie e dependa unicamente de Deus. Ele diz no versículo 37, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Davi emudeceu, esperando em Deus, que Deus o ensinasse a viver com sabedoria, contando sabiamente os seus dias. E você, já aprendeu a viver? Já aprendeu a andar na presença do Senhor? Coloque a vida diante do Senhor, porque não é fraqueza depender de Deus, é sabedoria, porque é saber contar os seus dias, tais quais eles são. A limitação da nossa vida é reconhecer a nossa pequenez, para encontrar naquele que nos criou toda a sabedoria, força e graça para viver a vida nos momentos bons e ruins dela, porque é do Senhor que vem tudo aquilo que nós precisamos. Vamos orar. Senhor Deus amado, tudo vem de Ti. Nós somos pequenos, frágeis, diante
do teu poder e da tua glória. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a contar os nossos dias. Que nos ajude, ó Deus, a entender nossas limitações, para que recorramos a Ti em todo o tempo e encontremos em Ti tudo o que precisamos para viver. Que o Senhor receba a nossa oração e nos abençoe com graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.